Olá, eu sou a Ciomara, do Ministério Pro 31, Ministério de Mulheres da Igreja Batista Central de Campinas. Eu vou fazer hoje a quarta e última devocional de uma série de devocionais sobre mulheres do passado, mulheres na história, tementes a Deus, que são uma inspiração para nós até hoje. E eu vou falar de Margarida de Navarra, uma intelectual a serviço de Deus. Você já ouviu falar de Margarida de Navarra? Ela nasceu num castelo em abril de 1493. Era uma princesa da vida real. Ela era de origem nobre, membro da família real francesa e depois que se casou foi rainha do Reino de Navarra. Logo cedo, seus pais perceberam que ela era muito inteligente e começaram a prepará-la para ser a princesa mais talentosa da sua época. Ela estudou italiano, espanhol, latim, conhecia um pouco de grego, hebraico, tinha muita facilidade para escrever, entendia de filosofia e mesmo assim ela era modesta, uma jovem sensível, afetuosa, corajosa, cheia de entusiasmo, tolerante e que cativava todos ao seu redor por causa das suas qualidades e suas virtudes. Quando seu primo, rei da França, morreu sem deixar nenhum herdeiro homem, o irmão mais novo de Margarida, Francisco, com 20 anos, assumiu o trono e a família foi viver na corte. E o que se dizia dela é que ela brilhava como uma rainha e encantava a todos. Mas nem sempre a vida dessa princesa foi um conto de fadas. Sua mãe era extremamente ambiciosa, exigente e não tinha um coração voltado para Deus, e nem o seu irmão. Eles não tinham o amor pela fé reformada que Margarida tinha. E ainda assim, ela os amava e respeitava. Quando seu irmão foi preso por questões políticas, ela cuidou de seus filhos, fez tudo o que podia para ajudá-lo. Nesse período, o movimento reformador na França estava sendo duramente perseguido e muitos amigos de Margarida foram presos e ela fez o possível para ajudá-los e para resgatar e libertar a todos. Escrevia cartas para o seu irmão também enquanto estava na prisão e tinha esperança de que ele se convertesse. Quando ele saiu da prisão, para a tristeza da sua irmã, ele perseguiu os protestantes de maneira ainda mais dura. E o chefe do exército chegou a sugerir ao rei que se ele quisesse exterminar completamente os reformadores, deveria começar pela sua própria irmã. Na devocional anterior, nós falamos de outra Margarida, Margarida Poretti. Ela ficou conhecida pelo seu livro O Espelho das Almas Simples. Era uma alegoria cristã que falava sobre a verdadeira imitação de Cristo, que é esvaziar-nos de nós mesmos, abandonando a nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E por causa disso, ela foi perseguida, aprisionada e morta. Interessante que Margarida de Navarra escreveu um poema com um título semelhante, O Espelho da Alma Pecadora, publicado em 1531. Essa obra estava baseada no Salmo 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Essa obra reforça que Deus é nosso justificador e somente nele devemos colocar nossa confiança. Os versos do poema são sempre acompanhados de referências bíblicas e a metáfora do espelho que reflete a imagem da alma pecadora e convida os leitores a uma reflexão.
ela encerra sua obra com o versículo de 1 Timóteo 1,17: Ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Mas para os líderes da Faculdade de Teologia de Paris, o poema continha várias heresias de omissão. Eles não puderam condená-la por escrever alguma coisa errada, então eles a condenaram por heresias de omissão, porque não mencionava os santos, nem o purgatório, nem a oração à Virgem, entre outras alegações que fizeram com que a obra fosse incluída no índex de obras proibidas à fé. Ela foi ridicularizada e perseguida por causa disso, e foi chamada para responder à acusação de heresia. Mas ela não deu atenção e só teve sua acusação revogada por ser irmã do rei e por interferência dele. Senão, talvez ela teria sido presa e morta, assim como Margarida Poretti, muitos anos antes. Vemos a soberania de Deus agindo tanto na morte de Margarida Poretti na fogueira, quanto na vida de Margarida de Navarra em sua corte. E a semelhança entre as duas, mesmo no meio religioso, porém hostil ao Evangelho, foi o fato delas não se calarem e declararem sua fé em Cristo e somente nele. Que Deus nos ajude, minhas irmãs, a sermos ousadas no nosso amor a Cristo e sua palavra, mesmo vivendo num mundo cada vez mais hostil ao Evangelho. Que Deus te abençoe.